Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso canal Expansão da Consciência 3.1. É aqui onde falamos sempre da verdade que liberta, onde trazemos para si detalhes, informações, conclusões sobre esta mesma verdade. Teremos conosco, como é habitual, o nosso convidado da casa, Manuel Banda, ele que é psicoterapeuta e também místico. Claro, o responsável a nos ajudar a perceber mais sobre esta verdade. Hoje o tema será em torno da natureza de Satanás. Mas antes de começarmos, convido-lhe a seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e ainda o TikTok. O nome você já conhece, Expansão da Consciência 3.1. Permaneça conosco e, claro, sem esquecer, siga também o nosso YouTube, curta os nossos vídeos e ainda clica aí naquele sininho para estar a receber as nossas notificações. Dentro em breve vamos já conversar com Manuel Banda. Permaneça aí. E já temos aqui conosco Manuel Banda para nos ajudar a entender mais sobre o tema a natureza de Satanás. Afinal, quem é Satanás? Onde está Satanás? E o que faz ele nas nossas vidas? Manuel Banda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina Manassa. Saudações a todos que estão em casa. É sempre um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, digo. Bem, o tema de hoje é assim bem picante, se posso dizer. É meio que provocatório, né? Falar da natureza de Satanás, uma vez que ele é o culpado de tudo nas nossas vidas. Eu particularmente já ocupei várias vezes Satanás por N coisas negativas que aconteceram na minha vida, e acredito que é o que muitos de nós lá em casa fazemos. Mas é ou não é o culpado dos nossos problemas? Primeiro, temos que compreender na realidade quem é Satanás, porque do jeito que a Regina fala, como se Satanás fosse um espírito externo ou uma personalidade externa para ser culpada, né? E acredito que não deveria ser desse jeito, quer dizer, que não poderia culpar, tendo em conta que Satanás nunca foi um espírito externo ou uma personalidade externa. 1.2. Satanás não tem... Nós conhecemos a figura de Satanás como uma figura externa, porque desde cedo nos apresentam através de imagens de um ser vermelho, com chifres, medonho. Tipo, e nós já sabemos que quando formos ao inferno tem um tridente, porque quando formos ao inferno vamos encontrar aquele senhor e vai nos fazer a vida cara por tudo que já fazemos aqui. Na realidade, conforme falamos da vez passada, eu reitero, a Bíblia não é um livro de história, né? É um livro da alma, é um livro de psicologia, trata de assuntos internos e não de assuntos externos, porque o externo é reflexo do interno e o interno é eterno. Quer dizer, aqui a questão de Satanás, né? Como é dito, eu acho que Satanás chega a ser uma figura mais famosa, né, mundialmente, ou uma das mais famosas. Desenha-se um Satanás que está em luta com o Deus, né, que é Satanás, né. Geralmente as pessoas devem passar um tempo aí, né, a orar, sai Satanás, a pisar, né, para não sei como é que as pessoas estão passadas com isso, mas de todas as maneiras nós estamos aqui para esclarecer, e quem sabe as pessoas deixam de ter certas práticas que na realidade é desnecessário. Satanás é uma parte da nossa personalidade, né? É uma parte da nossa personalidade que na realidade é o nosso próprio ego. Ego é uma parte da personalidade, né? Que se identifica de uma forma individual, né?
cada um, né, de forma individual. Então, nós temos, né, até gostaria de fazer um resumo já rápido, né, que é da natureza de Deus. Falamos que, né, na vez passada, que Deus é a consciência de ser, né, ou é o nosso próprio ser. Quer dizer, eu sou Deus, a Regina é Deus, e todos que nos assistem são deuses. O ser, eu aqui estou a falar do ser, não estou a falar do nome, não estou a falar da estrutura física, estou a dizer que o espírito, né, que está em mim, está na Regina, está em todos que nos assistem, é Deus, que é a essência, é Deus. Então nós somos deuses. Não o nome, porque a Regina é filha de Deus, né, que é consciente de ser, é sempre filho. Agora, o ser é sempre Deus. Então, isso já falamos na vez passada e tivemos a oportunidade de ler alguns capítulos acerca. Querendo dizer, Satanás também não pode ser uma figura externa. Já que Deus não é uma figura externa, é uma figura interna, Satanás também é uma figura interna. Em outras, digamos, em outras filosofias, poderia-se dizer eu superior e eu inferior. O eu inferior, o eu superior é Deus, o eu sou, que é a consciência de ser universal, que é o mesmo que está em mim, que está na Regina, que está nas pessoas que nos assistem. Agora, o Satanás, nesse sentido, é o ego individual, a personalidade individual de cada um. Deixa ver se percebi, e se calhar é a dúvida do nosso telespectador aí em casa. Deus é a consciência de ser, como nós falamos no vídeo anterior. Aproveito já convidá-lo a acompanhar os nossos vídeos e procurar assistir o primeiro para poder perceber este. Deus é a consciência de ser e Satanás é o nosso ego. Assim, só para perceber, Satanás também faz parte da nossa consciência de ser ou são questões diferentes? Não. O Satanás é interno. Faz parte, é interno, que é o nosso ego, é uma parte da nossa personalidade. Nesse caso, em outros conhecimentos, outras filosofias, define-se até que é a nossa personalidade, mas é o eu considerado como um eu inferior, do mesmo jeito que considera que existe um eu superior, existe um eu inferior. Quer dizer, aqui é no sentido, por isso é que para melhor explicação, né, eu gostaria primeiro de convidar a Regina para ler Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Só para nós nos situar. E depois eu vou falar de Satanás usando, nesse caso, a partir do início, né, usando aí os conhecimentos que consideramos em Gênesis, fala de Adão, Eva e a serpente, que representava, nesse caso, Satanás. Ali eu vou falar, nesse caso, com maior propriedade, mas primeiro eu gostaria só de esclarecer que Satanás é interno e nunca foi externo. E convido, né, a Regina a ler Mateus 16, 24, pode ler? Mateus 16, 24. Sim. Aqui diz: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Muito bem. Aí Jesus, o Divino Mestre, não disse: se alguém quiser me seguir, nega Satanás. Entende que a Bíblia é um livro, né, de sabedoria oculta. E que tudo tem um certo significado. Ali, Jesus diz, né? Quem quer me seguir, nega o seu ego.
nega a sua personalidade, nega o que ele, nesse caso, o conceito que tem de si mesmo. É a mesma coisa tudo isso que eu falei, quer dizer que estou a falar do ego, e é o próprio Satanás. Então, Satanás não era para ser, nesse sentido, acusado, conforme tem sido feito, porque Satanás... Dr. Manuel, antes de chegarmos neste ponto, gostava que esclarecesse um pouquinho mais. De forma resumida, Satanás é o nosso ego. É o ego. Deus é a nossa consciência de ser. É o nosso ser. O nosso ser. Obrigada. Qual é a relação entre eles dois? Como é que nós podemos distinguir um do outro? Uma vez que o ego faz parte também do nosso ser. Tipo, falar de personalidade, o ego faz parte da nossa personalidade e automaticamente do nosso ser, ou estou errada? Quer dizer, o ego não é o nosso ser. Ok, é um elemento. O ego não é o nosso ser. O ego é uma parte da personalidade, né? Mais humana, que, tipo, onde está lá os nossos desejos individuais, né? A nossa forma de pensar, né? Sempre vamos a pensar de uma forma negativa, tudo aquilo está interligado com o próprio ego. Então, existe realmente, né, uma relação. Agora, já o eu superior, que é o eu universal. O ego é diferenciado, porque cada um, nesse caso, tem a sua, né, a sua personalidade e vai agir em função de certas situações de formas diferentes. Nós estamos, conforme eu já disse, nós estamos aqui num processo de evolução. Quando esse ego está direcionado ao eu superior, ao eu sou, ele não é problema e nunca foi problema. Quando não está direcionado, isto é, quando está do outro lado da fruta, que é o lado do mal, por isso é que eu disse que daqui a pouco temos que realmente falar disto, né, para explicar melhor o que é Satanás, o que é que simboliza praticamente a serpente, para maior, nesse caso, compreensão. É mais ou menos isso. Quer dizer que Satanás não é uma figura que as pessoas tinham que estar aqui a culpar Satanás, porque depois também o pessoal cai num vitimismo, pensar que as coisas, né, conforme, né, acontecem na sua vida, tudo depende de um Satanás, né? E esse Satanás, na realidade, está dentro da pessoa. A pessoa tem controle deste Satanás. É uma escolha fazer algo em direção a Satanás, ou você tem que fazer algo em direção, nesse caso, ao eu superior. E é uma escolha. Não é um espírito que te induz a fazer alguma coisa, conforme muitos têm interpretado. Então, não tem necessidade de ter medo de Satanás. Não, porque Satanás é uma parte de nós. Então, isso quer dizer que somos os únicos responsáveis por tudo e mais alguma coisa que acontece sempre. Não existe aqui nada, quer dizer, não existe vitimismo. O vitimismo é um sinal de impotência. Tá? Quando alguém entende que não tem, não tem poder, ou acha que ele não considera-se nada, então que Satanás é a causa da destruição da vida dessa mesma pessoa, e não sei, né, por que motivo Satanás, algumas pessoas ele destrói, outras pessoas não destrói da mesma forma, quer dizer, é muito complicado. A questão é sempre individual. E nada que nos acontece, estamos numa posição tipo de grande inocência, não. Essa situação de vitimismo é que fez com que, principalmente o continente africano, né, tivesse o resultado que tem hoje, porque a doença que existe aqui é doença do vitimismo, é doença do Satanás, causador de todo mal. Então, se o Satanás é causador de todo mal, eu não preciso lutar muito, porque já tem alguém para acusar. E, na realidade, esse Satanás vive dentro de todos. E, então, querendo dizer que o causador de mal na nossa vida, se disseres que esse Satanás, está a dizer que eu sou o causador, porque é uma parte da sua própria personalidade, que é o ego. Então, Mateus 16, 24,
Bem claro quando Jesus disse que quiser seguir-me, nega. Nega-se a si mesmo. Esse é um ponto. Agora vê o Romanos 7:20. Romanos 7:20. Sete. 20, aqui está. Diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Muito bem. Aí o apóstolo Paulo, né? Isso também tem muitas traduções, né? Primeiro devemos levar em consideração que a Bíblia que nós temos é tradução da tradução da tradução da tradução. Então, N traduções. Mas tudo bem. Resumindo, né? O apóstolo Paulo não acusou um elemento externo. Ele poderia acusar um Satanás externo. Ele foi bem claro em dizer que, né, o mal que ele faz está dentro, quer dizer, ele diz que é o pecado que está dentro dele. Em outras palavras, dizia assim, né? É o ego que está dentro dele que faz com que ele pratique este mal. Em outras palavras. Mas é mais nesse sentido, dizer que não existe nenhuma figura externa, né, que é causador de mal que nos acontece nesse sentido. Tudo é interno. A posição externa é manifestação apenas do que já é interno. Quer dizer que o ego eterno não é algo que não pode ser controlado. É controlado, por isso é que alguns controlam melhor o ego e outros controlam, né? Não da mesma forma ou na mesma proporção, mas o controle é variável, mas não é nada que não se controla. O ego pode ser direcionado para o caminho, nesse caso, da evolução. O filho pródigo volta à simbologia, né? Filho pródigo voltar ao pai. Claro que não é o pai propriamente dito, é pai e mãe, porque Deus tem essas duas personalidades. Deus não é incompleto, Deus é um espírito, e é um espírito completo. E um espírito completo tem duas personalidades, masculina e feminina, pai e mãe. Por mais que falarem pai, num sentido, é mais as traduções, né, e tudo isso, senão tem que sempre levar em consideração isso que é pai e é mãe ao mesmo tempo. Não como pessoa, mas como as energias polarizadas. É mais ou menos assim. Então, já está entendido. Satanás somos nós mesmos, da mesma forma que somos Deus nas nossas vidas. Sim, da mesma forma que Deus habita em nós, que nós somos ser, o nosso ser é Deus, é da mesma forma que o ego também está dentro de nós, que faz parte da nossa personalidade. Ele está dentro de nós. Não procurem mais muito distante de Satanás. Está aqui conosco e dentro de nós. Porque até quando estás a fazer aqueles exercícios, Satanás sai é um exercício, um exercício daquele muito complicado, né? Que depois de Satanás nunca sai, porque está sempre lá constantemente, né? Porque você está a direcionar forças em direções totalmente opostas. Tem que olhar a si mesmo. É dentro de ti onde está toda a verdade. E, bem, algumas... Agora, eu gostaria realmente de explicar algo, né? Que é, nesse caso, o que aconteceu no Jardim do Éden. A simbologia, né? Porque, na realidade, sim, para tentar, porque eu não expliquei aqui, a relação Eva, Adão, maçã, serpente e o pecado. Com certeza, no geral. Porque é ali em Gênesis que praticamente começou, né, a história. Né? A história de Satanás, começamos já a conhecer ele que desencaminhou a Eva. Coitada da Eva, que hoje até em dia é sempre, né, vista como alguém culpada por ceder. Mas é assim. Esse é um ponto fundamental que também precisamos esclarecer. Adão e Eva representam energias polarizadas.
na qual Adão representa, né, energias polarizadas, o Yin e Yang. Isto é, energia masculina e energia feminina. Que quer dizer, Adão ali faz papel em termos psicológicos, seria o nosso consciente. E a Eva seria o nosso subconsciente. Essa é a representação de Adão e Eva na história contada. Isso já é a simbologia, o que significa isto. Quanto à questão da fruta do bem e do mal, né, a fruta do conhecimento do bem e do mal, as pessoas muitas vezes dizem, maçã, essa fruta não é maçã, não é pera, na realidade essa fruta não existe como fruta. Também. Doutor, vamos andar passo a passo. Adão, Eva, serpente, não existem como tal. Não como tal, não. Não existem como tal. A fruta do conhecimento do bem e do mal também não existe como tal. É tudo psicológico. É tudo. Aí a situação tem um significado, é simbólico, nesse sentido. A fruta é simbólica. Tudo que está aí é simbólico. Não tem nada que não é simbólico. E tudo ocorre dentro de nós. É bem delicado Com certeza. Esse assunto. Porque Adão, energia polarizada Yin, masculino. Eva, energia polarizada feminina, que representa o Yang, né? E em termos psicológicos, Adão representa o consciente e a Eva o subconsciente. A maçã, eu até falei da maçã, isso aqui é fruto que está lá no subconsciente, né? A fruta, tem uma parte da fruta que é a parte do bem e uma parte que é do mal. Essa fruta, em outros conhecimentos muito antigos comparativamente à Bíblia, por exemplo, 10 mil anos atrás, conhecimentos egípcios, né, diziam que livro de Thoth, um livro que também não é físico, mas o que acontece? Mas a história é praticamente igual semelhante, né, com a história bíblica, né, mudando uma outra coisa. Mas o que é que quer dizer? A fruta aí representa o conhecimento para a iluminação. Uma parte tem um conhecimento para a iluminação e a outra parte tem um conhecimento para a degradação. Neste caso, este assunto nos levaria a ter que rebuscar muitos outros conhecimentos em torno dele para ajudar a perceber. É o seguinte, normalmente as pessoas, uma vez que nós temos também cristãos e outros a nos acompanharem, e essa afirmação, essa situação sobre o paraíso, o jardim do Éden, a existência de Adão e Eva, a fruta, a serpente, o pecado, tudo isso chega a ser uma situação bem delicada e as pessoas muitas vezes não terão uma visão de compreender conforme o doutor está aqui a explicar sobre como funcionou tudo, como funciona e o que realmente acontece em torno deste tema. Eu gostava de saber, antes de aprofundar mais, como é que as pessoas podem... Qual é o método que as pessoas devem usar para estarem a perceber melhor esses assuntos? Porque o Dr. Manuel já afirmou que o assunto não é histórico. A Bíblia não é um livro histórico, é um livro mitológico e a forma como a interpretamos vai contar muito como a vamos aplicar nas nossas vidas. Assim, para pessoas que não percebem muito, como é que podem fazer para estar a entender os nossos conteúdos aqui no canal, né? Uma altura que nós vamos falar sempre dessas mensagens. Queremos libertar as pessoas com a verdade que liberta. Gostaria que desse mesmo aqui uma dicasinha para situar as pessoas, não passarmos só a informação, mas também lhes ensinar ou ajudar a entender tudo o que falamos aqui, para não complicar. Tudo bem. Na realidade, toda a verdade está interna. Tudo é interno. Quando nós deixarmos de nos concentrar, né, no que é externo,
o interno nós temos lá, temos toda a informação necessária. E o que acontece? A outra coisa é que quem quer conhecer alguma coisa não pode tomar de antemão uma posição definida. Isto é, eu, né, sou X, eu só leio esse livro e já não leio outros livros. Então você fica numa visão totalmente limitada. Porque até para compreender bem a Bíblia Sagrada, já existiram livros antes da Bíblia Sagrada que falavam de espiritualidade. São livros que é preciso que as pessoas estejam, por exemplo, aberto, vazio, para que entre um outro conhecimento. Essa é a recomendação, né, que as pessoas investiguem ou passam a ler mais também, né, outros livros espirituais, sem nenhum preconceito ou algo preconcebido, definido de uma certa forma que só deve ser assim. Dificilmente consegue compreender um livro espiritual quando você não vê outros livros e também não, os outros livros vêm com outras informações também mitológicas. A questão é que é sempre assim. E quando compreenderes que trata-se sempre de posições internas, tudo muda. Tudo muda porque também passarás sempre, né, a olhar o que o teu interior diz acerca de uma certa mensagem. Não é o meu racional que vai confirmar a mensagem muitas vezes. Tem momentos que a mensagem não é explicativa, mas é expressiva. Mas o Espírito que está em mim confirma se a mensagem é ou não. Eu posso, nesse caso, ser teimoso ou tipo, não aceitar a confirmação do Espírito por uma questão de fanatismo, por uma questão de tempo. Eu desde que eu nasci, eu aprendi assim, e hoje como que é. Mas as nossas mensagens são práticas, na realidade. Digo prática por quê? Porque tudo que nós aqui explicamos, né, tem sempre uma componente prática. Vamos a título de exemplo. Quando nós falar de oração, né, nós vamos falar como é que se ora. As pessoas vão aplicar aquilo e vão ter resultados satisfatórios. Isso é prático. Quer dizer, ali, em vez de perguntar, mas esse método é viável ou não, você entra em prática e vai chegar. Essa mensagem é verdadeira ou não? Quando tiveres preste, né, a ditar, fica num lugar e pergunta e vê o que o teu interior diz acerca da mensagem. É o único que pode te confirmar se a mensagem é ou não é verdadeira. Okay. Então ficou a dica. Espero que tenham pegado para melhor percebermos os nossos conteúdos aqui. Vamos continuar. O doutor falava sobre a Eva, o Adão, a fruta. Sim. Agora, nesse caso, faltou falar de Satanás, sim, que é representado pela serpente. Claro, imagine historicamente, vamos dizer que a serpente falou com ele. Falou. Ele obrigou a comer a maçã. Uma coisa quer dizer, uma coisa daquela. É isso que eu vou voltar a dizer. O livro é mitológico. Não é um livro, nesse caso, histórico. Se fosse histórico, nós daqui tínhamos que ter, né? Terminaríamos aqui o assunto e o assunto seria direcionado. Teve uma serpente que realmente falou a língua da Eva, que eu não sei qual era, e conversou com a Eva nesse sentido e, né, aquilo tem significado, aquela história. Faz sentido. E, claro, nós já sabemos que faz sentido que serpente não falou com a Eva. Isso não é assim. Agora, o que a serpente representa? A serpente ali, a serpente tem duas representações. Isso depende da direção da serpente. Nós estamos em estado, sempre vou repetir, de evolução. Isto é, em direção ao nosso eu superior, ao nosso eu sou, né? Mas também nós podemos estar, isso é, né, em direção a Cristo, que é da iluminação, ou numa posição de degradação. Então tudo depende da direção da própria serpente. Nós, quando praticamos o conhecimento do bem,
nós estaremos, nesse caso, a progredir ou em direção à iluminação, ou em direção a Cristo, ou em direção, nesse caso, a Deus, que nós estamos chamando, podemos chamar de divindade, em direção. Quando nós estamos a praticar o outro lado da fruta, que é outro conhecimento, né? Então, quando nós praticamos primeiro o conhecimento, nós aí estamos em direção, né? Primeiro, né? Que é a parte do bem. Estaremos em direção a Deus, né? E consciente de que nós somos Deus. Quando pratica-se o outro conhecimento, que é o conhecimento do mal, nós estaríamos em direção à degradação. É ali onde a serpente tem dois significados. A serpente, quando está em direção a Deus, é considerado energia interior, a mãe ou o Espírito Santo. Tá? E em algumas culturas, considerado energia de Kundalini. Kundalini, o que é isso? É forma também de dizer energia interior. Praticamente isso não tem assim. E o que acontece? Quando tiver em posição contrária ou em direção diferente daquela, causa que é degradação, causa que é mal, e aquilo é que é visto como o diabo ou Satanás. Okay. Quer dizer que a serpente é apenas um símbolo, né, que pode em algum momento significar ou representar o bem e no outro representar o mal. Querendo dizer que quando é bem, nesse caso, direcionado, vai fazer boas coisas, estará lá na posição de iluminação. Quando aquela serpente muda de direção, vai estar no ponto de degradação. Percebido. Serpente não é o que nós achávamos. Sim. Vou deixar já de odiar aí. Quando é a serpente, o serpente falou não. Tem necessidade, tem que compreender se odiar a serpente, estaria a odiar o que nós chamamos aqui também de Espírito Santo. A título de exemplo, eu gostaria que lesses Números 21, 4. Mais uma leitura, é? Sim, mais uma leitura da serpente, só para ver que a serpente sempre teve aí, né, a sua dualidade em termos de significado. 21. Números 21. 4. 21, 4. 9. Aqui diz: Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Aquela serpente fez papel de Satanás. Mas foi enviada por Deus. Mas é serpente. Essa serpente está em ti. A serpente é a mesma serpente que pode praticar uma coisa boa e também pode praticar uma coisa má. Continua. Continuando. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti.
Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: fazei uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um monte, de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Com certeza. E a serpente fez Fez uma boa ação. As pessoas que olhavam permaneciam vivos. Então é preciso compreender que a figura da serpente, vocês não precisam nesse caso maltratar a serpente normalmente, porque aí também era simbólico, né? Tinha um certo significado. Então mesmo a serpente tem um significado positivo, se assim queremos dizer, quando está em caminho, quando está na direção, nesse caso, da iluminação, que é a parte positiva, nesse caso, a parte do bem da fruta, e tem, nesse caso, um significado negativo quando está em direção oposta. Que essa leitura é bem esclarecedora mesmo. Consegui perceber, numa altura ele aparece fazendo mal e noutra altura fazendo bem e até mesmo salvando as pessoas, permanecendo elas vivas. Realmente deu para perceber e acredito que o pessoal lá em casa também conseguiu perceber. Se não, é só voltar a acompanhar os nossos vídeos, consultar com calma a Bíblia, porque há que se ter muita calma nessas horas. Olha, algumas pessoas, doutor, afirmam que, tal como Deus, o diabo Satanás também tem os seus discípulos que são os demônios. Isso é uma verdade? Essa também é outra, claro que com o tempo teremos um tema direcionado aos demônios, porque isso também é uma situação, né, que as pessoas estão sempre aí, demônio X, demônio Y, até... Claro, também tive nessas situações todas, né? Quando se fala de demônio, eu vou aqui já esclarecer um ponto fundamental. Demônio, antigamente, haviam muitas doenças, e nem todas as doenças tinham nome próprios. Mas as doenças, vai notar que na Bíblia fala algumas vezes de demônio de cegueira. Tá? Quando tratava alguma doença, falava demônio X, né? Demônio é um desequilíbrio energético. Toda doença é considerada como um desequilíbrio energético. Não é um agente, também como é visto, é um agente externo. É um desequilíbrio energético. De outra forma, desequilíbrio energético. Uma doença pode ser dito como demônio. Não tem nenhum agente externo. As pessoas gostam... espírito que nos perturba e nos pica. Não, as pessoas gostam disso. Só que o que acontece? Com o tempo, criam fantasmas na mente, porque o racional tem essa função de tanto acreditar em algo que nunca existiu. Então você começa a buscar evidência, mas essas evidências é porque estás no meio que a vida, imagina, você cresceu todo momento a falar de demônio, então tudo era demônio, e quando o teu racional vai sempre querer concretizar isto na tua vida, né? Sentindo que você vê aí alucinações, outras coisas, mas o demônio em si não é, quando se fala de demônio, está a falar apenas de um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético pode ser doença de alguém. Por isso aqui, em alguns versículos, fala-se demônio de cegueira. Agora, quando falam expulsou 7 demônios, vocês estão vendo que saiu lá 7 espíritos diferentes no corpo. Olha, não existe isso. Aí quer dizer, simbolicamente, que saiu lá, ou saiu do corpo de uma pessoa 7 doenças. E não conhecíamos o nome, porque uma doença, em termos quânticos, é sempre um desequilíbrio energético. Agora, o que acontece?
muitos pontos, né? Fala-se de espírito universal, tipo, pegando, né, a energia como espírito, né? Apesar que, sim, em vários pontos, mas só que aqui não é, o fundamental não é o que vamos dizer, né, assim, tipo, digamos, o nome que vamos dar a isto, mas é o significado que isto tem. Esse é que é o fundamental. E o significado não é algo externo que entrou, nesse caso, né, uma figura externa saiu e entrou, não. Aquilo não é uma figura externa, é um desequilíbrio energético. Tipo, a forma mais fácil de entender é uma doença que deixou de existir no teu corpo, mais ou menos. É dessa forma que a Bíblia expressa quando fala de demônios. E também pode estar relacionado com a questão psicológica, uma vez que nós idealizamos, pensamos sempre em coisas maldosas, em espírito, vemos até almas. Então isso tudo aí é só... Sim, em termos psicológicos tem essa tendência, quando você acredita muito numa coisa, a tendência é sempre criar o racional, cria situações tipo para justificar a tua crença. Porque é uma posição que você acredita, mas não é real. Temos que falar já sobre o consciente e o subconsciente para ajudar as pessoas. Acho que na próxima Sim, para ajudar as pessoas a perceberem melhor sobre essa questão do demônio e do subconsciente, para poder compreender bem e saber qual é o perigo se continuarem nessa visão. Porque na realidade aquele demônio sai, demônio Y, é uma situação já muito complexa. E a mente, nesse caso, as pessoas vão estar lá acostumadas a essa situação, demônio daqui, demônio daí, e não sabem o que estão a criar na própria mente. O que é que o racional, nesse sentido, está a fazer? O que é que o consciente está a fazer? Em função da própria crença. Por essa razão, é necessário, como conselho, saírem desse vitimismo. Não tem necessidade. Porque sempre que for vítima, estás a reforçar a tua irresponsabilidade, a tua impotência de resolução das coisas. E você nunca vai conseguir resolver nada, já que você se considera aqui como alguém que está a ser puxado de dois lados, que não é verdade. Você mesmo é que direciona, você tem um livre-arbítrio, você se direciona onde quiseres direcionar. No fim das contas, chegamos sempre à conclusão da questão da escolha. Tipo, tudo depende de nós, do que nós escolhemos consumir, como gerimos as nossas emoções. Esse tema é bem interessante. Você não precisa de muita coisa que nós não precisamos. Não precisa de nenhum intermediário para entrar em contato com o teu ser. Por que você vai precisar de um intermediário se o teu ser é Deus? Então deve-se compreender. Nós realmente podemos ir buscar sempre um conhecimento de um lugar, nunca é um problema, mas tem que se compreender que a verdade, a Regina é completa, não falta nada. E não precisa ir de um lugar. O ser sempre é completo, o ser não evolui. O ser é completo, desde o princípio, ele continua a ser completo. Então não tem como, ele não precisa evoluir absolutamente nada. Por isso, quando algumas pessoas dizem, vamos fortificar o espírito. Essa também é uma forma simbólica, deve-se compreender que o espírito que se fala não se fortifica, porque ele já é forte, ele tem plenitude, ele é a consciência de ser, ele não precisa ser fortificado. O que precisa ser feito com esse espírito? O ser? Sim. O ser, você só precisa, nesse sentido, mover-se em direção ao ser, ao ponto de ascender a tua consciência, a Regina pode ascender a consciência até o ponto de ser igual, nesse caso, a Regina, imagina, divino, Mestre Jesus Cristo. Quando falamos, e ascendeu a consciência, e mesmo assim, não é ascendeu a consciência, ascendeu ao Pai, eu diria pai e mãe, já estou bem claro que existem nesse caso, duas polaridades, e quando você só diz pai, nesse sentido, a mãe pode ser representada como o Espírito Santo. Quando se ascende
é ascender em consciência até o ponto que a concepção de Jesus já não existe. Ele e o Pai são um só. Já não existe outra concepção. Não é ascender naquele sentido de elevação espiritual. Foi no outro não. céu. Quando você diz que vai no outro céu naquele sentido, né? Você já está na posição externa, é ascender em consciência. Então aquilo representa um sentido de evolução, porque quando a personalidade, o ego da Regina, o meu ego, estiver direcionado, vai estar num processo de ascensão, até chegar a um ponto em que já não existe a minha concepção, o que eu sou consciente de ser, e eu sou igual com Deus ou com a minha própria consciência de ser. Já não existe nenhuma limitação, já não existe nenhuma consciência, nenhuma concepção. Muito bom, obrigada, Dr. Manuel Banda, mais uma vez por nos ajudar a perceber e a entender, na verdade, aquelas que são as nossas mensagens, né? Essa natureza de Satanás que muitos de nós desconhecíamos, eu em particular desconhecia, e acredito que o nosso telespectador lá em casa também desconhecia essa natureza. Aprendemos bastante. Olha, fazer o resumo, que hoje nós falamos sobre a natureza de Satanás, quem é, onde está, o que faz, como encontrar. Em resumo, ele está dentro de nós, somos responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas, não é nada culpado. Satanás é o nosso ego, aquilo que nós fazemos de mal conosco, a ação de Satanás nas nossas vidas. Então, continue sempre aí conosco do outro lado. Siga as nossas redes sociais mais uma vez: Facebook, Instagram, TikTok, Expansão da Consciência 3.1. Nos próximos dias nós viremos novamente com temas muito interessantes em torno da verdade que liberta. Eu que falei para vocês, sou a Regina Manassa e conto sempre com a vossa presença lá do outro lado. No coração. Tchau!